Olá, povo de Deus. Hoje é terça-feira, 17 de dezembro, terceira semana do Advento. O texto de hoje está em Mateus, capítulo 1, versículos do 1 ao 17. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Ditamar, Farés e Zara. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boz, de Raabe, Boz gerou Obed, de Rute, Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi gerou Salomão, daquela que fora mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. E depois do cativeiro da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, as gerações desde Abraão até Davi são 14. Desde Davi até o cativeiro da Babilônia, 14 gerações. E depois do cativeiro até Cristo, 14 gerações. O texto de hoje nos mostra aqui o evangelista Mateus, no seu esforço de garantir aos seus leitores, aos interlocutores, essa linhagem, essa descendência histórica de Jesus. Era importante para compreender que Jesus é o novo Messias, recordar que ele veio também ao nosso meio no seu aspecto histórico, na sua dimensão humana. Jesus não caiu prontinho ali do céu, como uma entidade, como alguma coisa, um ser superior, meramente espiritual, mas ele é um homem que veio também a partir de uma linha histórica, de uma descendência histórica. Ele vem da linhagem de Davi, de Abraão, ele faz parte da história do povo de Deus. E essa história, ela é interessante porque alguns personagens aqui dessa sucessão, dessa genealogia, alguns tiveram histórias tortuosas. Isso nos mostra que por caminhos tortuosos, por caminhos que nem sempre são os melhores, Deus ele pode fazer triunfar a sua graça, a sua bondade. A sua salvação, ela acontece, ela opera, apesar de caminhos imprecisos, aparentemente irregulares, caminhos que nem sempre foram os melhores, Aqui algumas figuras controversas, polêmicas, figuras que tiveram atitudes assim um pouco suspeitas. E Jesus veio dessa descendência, não fruto do mal e do pecado, da injustiça, da maldade, mas Jesus ele faz parte da história do povo de Deus. Isso nos lembra também a nossa própria história. A nossa história pode também, lá atrás, em uma genealogia, na nossa descendência, contar também com caminhos dolorosos, mas nós somos os protagonistas da nossa história. E Jesus fez na sua vida e na sua missão com que o Espírito de Deus fosse o grande protagonista, fez com que o amor do Pai fosse revelado na sua vida, continuando essa história de amor, de fidelidade ao seu povo, ao seu próprio amor, amando o seu próprio povo. Então a passagem de hoje nos mostra Jesus, filho também da história do povo de Deus, que continua as promessas, que é o cumprimento das promessas. E nos mostra também como que a sua história ela é bela, porque ela brota do chão, das raízes do povo, de uma família, de uma continuidade. Nos mostra também a sua simplicidade. Jesus não era de uma corte, não era de uma casta sacerdotal. Jesus era um leigo, um homem comum, um homem da fé de Israel, um homem do povo. E a sua história depois ela enriquece toda essa genealogia, toda a sua vida. Ela mostra como que o Senhor, Deus, ele é o Senhor também da história, da nossa história,
e da história da humanidade. Então que nós possamos também escrever o nosso nome na história, né? Na história da fé, na história de nossas comunidades de fé, na sociedade, honrando também este amor de Deus por cada um de nós, esse amor que é ininterrupto, esse Deus que sempre nos amou ainda nos dando seu Filho Jesus, que continuará nos amando, que espera de nós uma resposta, que nós possamos também prolongar a nossa história, viver a nossa vida de maneira também missionária, comprometida, olhando para o passado, vivendo o presente e colocando o futuro nosso nas mãos de Deus, tentando fazer de nossa história uma história também de fé, de salvação, de alegria, de compromisso. Se você gostou, escreve aí nos comentários, deixe aí o seu joinha, o seu like, compartilhe com sua família, seus amigos, sua comunidade de fé e tenha um dia cheio da força do amor de Deus.